Tudo bem aí, pessoal? Eu sou o professor André e no nosso vídeo de hoje a gente vai falar de um assunto muito importante que é o término dos estudos. O quão importante é para você se realizar profissionalmente e pessoalmente também, tá? Cabe a você ser determinado, ter perseverança e ter muito trabalho também. Vamos dar uma olhada em alguns dados aí. Crise faz crescer diferença salarial por anos de estudo. Então aqui está falando, né, esse dado aqui do G1, que quem tem ensino superior, quem é formado na faculdade, ganha até 6 vezes mais de uma pessoa que não é formada na faculdade. Então a importância de você também buscar uma faculdade depois, tá? E aqui nesse gráfico de pizza, vamos dar uma olhada no seguinte. É bem provável que você esteja aqui nessa faixa, né? Ensino médio incompleto. Então você está ganhando na faixa de 1.365. Ao terminar os estudos, ao terminar o ensino médio, você poderá ganhar R$ 1.823. Então perceba que você já vai dar um salto na questão financeira. E quando você terminar uma faculdade, você vai poder estar ganhando aí R$5.000, tá? Então são diferenças aí muito grandes de dinheiro, tá? Quanto mais você estuda, mais dinheiro você ganha. Isso é um fato, ok? Na próxima notícia também do G1, mais da metade dos brasileiros de 25 anos ou mais ainda não concluiu a educação básica, aponta IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O que significa isso, pessoal? 52% da população não terminou os estudos, né? E 48% terminou. Então é hora de você sair desses 52% e ir para o 48%, tá? Para ter melhores condições. Os 48% estão ganhando mais dinheiro, estão tendo melhores oportunidades de trabalho, estão se realizando mais, enquanto que os 52% não vivem o que os 48% estão vivendo, tá? E aqui um outro gráfico mostrando, né, fundamental incompleto e o médio incompleto, a porcentagem de pessoas, a quantidade de pessoas. E depois o médio completo e o superior completo. Tá, então é mais gente que não se formou, tá, do que gente que se formou, ok? Já aqui os desempregados. Em janeiro de 2020, a gente tinha aí 12 milhões de desempregados. Já em janeiro de 2021, nós temos 14 milhões de desempregados, praticamente. Lógico que a pandemia também agravou esse quadro. Mas agora, nesse momento, é hora de você se especializar, né? É hora de você cuidar dos seus estudos. É animador que você esteja procurando, né, estudar, se aperfeiçoar e tenha em mente que a maioria não terminou os estudos. E se você faz parte dessa maioria, você vai poder mudar esse quadro, tá? Você vai poder sim terminar os estudos. Conta com a gente, tá? Fecha com a gente aí. Um grande abraço, prosperidade para você e muito trabalho. Até a próxima. Tudo bem aí, pessoal? Sou o professor André, estamos ao vivo aí, mais uma live para você aproveitar, pegar conhecimento, a gente estudar junto. Seja bem-vindo aí novamente. Nossos recados habituais aí, segue a gente nas redes sociais, dá o seu joinha lá no Facebook, vai lá no Insta, segue a gente, fica por dentro, pega as notícias para você interagir cada vez mais e ficar por dentro dos conteúdos, das nossas dicas, das nossas matérias aí, chama os colegas, compartilha, faz aí todo mundo ver essa aula para aprender mais e ficar por dentro para você prestar suas provas, fazer seus concursos, prestar sua prova para conseguir o seu diploma e aquela satisfação pessoal que é tão gratificante, ok? Turminha, hoje é uma live de português. Nós vamos falar do novo acordo ortográfico, que é um assunto que está muito na pauta. Antes da gente começar, é o seguinte, o que eu sempre falo para meus alunos, né? Todos, em qualquer matéria. Você precisa escrever bastante, você precisa treinar bastante. E acontece que a escrita, durante todo o tempo aí, ela mudou muito. Hoje a gente vai ver uma historinha, vai falar de uma historinha aqui, você vai falar, nossa, era desse jeito e tal. Pois é.
E as coisas vão mudando, e a escrita, o português vai mudando também. Então você tem que estar muito atualizado, né? E quando você não estiver atualizado, você vai entrar no seu Google aí para você ficar por dentro, ver como escreve tal palavrinha, para que você escreva corretamente nas provas. Porque nas provas você vai ter uma redação, você é um trabalhador, você manda e-mails, você precisa estar a par de palavras novas, de escrever certinho o verbo, de ter coerência, ter coesão no seu texto. Então é muito importante que você, enquanto um leitor, enquanto um escritor, saiba falar as palavras corretamente e também escrever. Então fique por dentro dessa aula para você, opa, então mudou isso, mudou aquilo, tal, para você não sofrer com alguma questão ou com alguma leitura ou com alguma escrita, ok? Bom, novo acordo ortográfico. Veja, Portugal, né, o português de Portugal, ele é o primeiro, mas ele veio de uma outra língua, que nós vamos ver daqui a pouco. Mas a gente se baseou, logicamente, no português de Portugal. A gente só não pegou o sotaque do português de Portugal, né? Portugal, 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 melhor, melhor, Portugal. Então a gente não pegou esse sotaque. Mas os países da África, como a gente vai ver aqui, pegaram esse sotaque de Portugal, ok? Então você tem aí o país Portugal, e olha ali, né? Coimbra, que é tão famoso, onde tem a Universidade de Coimbra. Aí você tem ali Bragança, Vila Real, Porto, Braga. Então tá aí o mapa de Portugal para ti. Você já visualizou o mapa, você conhece, você sabe. Ok. Agora vamos lá, veja só. Territórios onde o português é língua oficial. Então tudo começa em Portugal, mas tudo começa mesmo no latim. Então o latim é considerada a língua mãe das línguas românicas, como português, espanhol, francês, italiano, romeno, alemão também. Tem latim até no inglês, ok? Isso porque o latim é a língua ancestral a partir da qual essas línguas se desenvolveram. Então tudo começa no latim. Quer ver uma coisa escrita em latim? Vai na cruz de Cristo. Está escrito INRI. Iesus Nazarenus Rex Iodeorum. Está em latim. Jesus Nazareno, rei dos judeus. Então o latim é a língua mãe. Aí o português é uma língua que veio do latim. Beleza. Portugal começou a falar o português e Portugal colonizou esses lugares que a gente vai ver, inclusive o nosso Brasil aqui. Então, Brasil, Portugal, Cabo Verde, Guiné-Bissau. Já trabalhei com um africano de Guiné-Bissau, gente finíssima, tá? Ele falava o português de Portugal. São Tomé e Príncipe, Guiné Equatorial, Angola, Moçambique, Timor-Leste, Macau. Na China, tem gente na China falando português. Ó que maluco, né? Ó que legal. Então esses lugares aí, eles falam português, língua portuguesa. São mais, só o Brasil tem mais de 200 milhões. Então só falando português no mundo, tem mais de 200 milhões de falantes. Então é uma língua muito falada e é uma língua muito difícil, é uma língua muito complicada. Por isso que a gente sofre aí para fazer uma redação, fazer uma escrita, até falar, a gente sofre, porque é sim muito difícil. O português é um idioma muito complicado, sim. Okay? Então fique tranquilo, né? Você fala, ah, eu falo errado, André, eu escrevo errado, né? Às vezes eu não sei falar tal palavrinha. Fique tranquilo, porque o português é sim muito complicado, ok? Então tá aí uma pequena historinha da onde veio o português. Então tem aí o latim, que é a língua mãe, e os países que falam português espalhados no mundo, inclusive o Brasil, tá? A escrita, pessoal, ela é praticamente igual, ok? Mas o sotaque, inclusive no Brasil, de lugar para lugar, ele muda. Então o sotaque é diferente. Tenho certeza, né? Fale comigo aí no chat. Tenho certeza que tem gente aqui do Nordeste, do Sul, do Sudeste, como né? Nós estamos aqui no Sudeste. Estamos aqui em Campinas, mas tenho certeza que tem gente aí do Brasil inteiro e o sotaque é sim diferente. Ok, pessoal?
Pegou a historinha? Vamos lá. Bom, o que é pontuação, pessoal? Vamos saber o que é pontuação. Seu texto, sua fala, seus e-mails, suas mensagens precisam estar bem pontuadas. Para quê? Para que o seu leitor entenda, para que o seu fornecedor entenda, para que o seu cliente entenda, para que o seu aluno entenda, para que o seu engenheiro entenda, para que o seu chefe entenda, para que os seus subordinados entendam. Então, a pontuação é um sistema de sinais gráficos utilizados na língua escrita para expressar pausas, entonações e a lógica entre as ideias, facilitando a leitura e o entendimento do texto. Se o seu texto está mal pontuado, ele não vai ter lógica. As pessoas não vão conseguir entender. Então, seu fornecedor, seu vendedor, seu subordinado, seus colegas de trabalho precisam entender o que você está escrevendo. Então, a coesão, a pontuação vai dar lógica no seu texto, tá? E um acento gráfico, pessoal, um sinal gráfico, né, uma vírgula, tá, um ponto, como a gente vai falar aqui daqui a pouco, ele faz o quê? Ele dá a lógica no texto e ele deixa o texto correto. Então, numa redação, e você vai prestar muitas redações aí na sua prova, precisa estar corretamente. Nós vamos fazer um exercício aqui que você vai falar, caramba, André, então se não pontuar, não sei o que é. Pois é. Então, se você não pontuar e não pontuar de acordo com o novo acordo ortográfico, vai ficar sem lógica. Tudo bem? Então, vamos lá. Sinais de pontuação. Vírgula, usada quando se dá uma pequena pausa. Então, você sabe o que é a vírgula. É para dar uma pausa no seu texto. E aí, separando palavras e frases. Então, a vírgula é para separar, para dar uma pausa. Leia o exemplo da vírgula para mim. Vou te dar um tempinho, leia. E aí? Era um garoto alto magro de 8 anos? Beleza. Só que era um garoto alto, magro, de 8 anos. Percebeu que eu fiz uma pausa? Então eu li corretamente. Se você ler muito rápido, era um garoto alto, magro de 8 anos. E se eu colocar uma interrogação no final? Vou dar outra entonação, vou dar outro sentido. Então, olha que loucura. Então tem que estar bem pontuado. Tá com a vírgula e tá com o ponto final. Ok? Ponto final indica o fim de uma frase. Maria saiu. Agora, se eu colocar uma interrogação ali, muda tudo. Mas eu coloquei um ponto final. E até nas discussões, nossa, né? Às vezes a gente tá brigando, ó, não quero mais falar sobre isso. Ponto final. Então, tipo, precisa estar bem pontuado. Ponto final significa que aquela frase chegou ao fim e que você vai começar um novo parágrafo. Ok? Ponto de interrogação é uma pergunta. Então, se você quer fazer uma pergunta, você tem que pôr o ponto de interrogação no final. Senão ninguém vai entender que é uma pergunta. Você viu o meu lápis? Você viu o meu carro? Você viu a minha moto? Ponto de interrogação. Precisa ter ponto de interrogação. Sinaliza uma pergunta. Beleza? Exclamação, usado para indicar espanto, admiração, surpresa, alegria. Então, uma coisa que tem muita entonação, que você está muito empolgado falando, né? Que dia lindo! E aí, exclamação no final. Quando você fala uma coisa com bastante entonação, quando você vai fazer uma venda, quando você vai falar alguma coisa que precisa de entonação, você põe exclamação no fim. É um sinal gráfico que sinaliza alegria, surpresa, espanto, ok? Tudo bem nesses sinais gráficos, pessoal? É um basicão aí dos sinais gráficos. Você já conhecia, você já usava eles. Vamos lá, ponto. Finalizar uma frase, um período. Ponto. 2 pontos, introduzir uma fala, enumerar. Então, quando você vai introduzir uma fala, antes você põe 2 pontos, ok? Ponto e vírgula, separar orações. Então, você vai separar uma oração de outra, você põe ponto e vírgula. Vírgula, a gente já falou aí, é para dar a pausa, para fazer uma separação, ok? É uma pausa no discurso, uma pausa no texto, coloca vírgula. Interrogação é uma pergunta. Você vai fazer uma pergunta, você põe interrogação. Exclamação, exclamar, espanto, alegria, surpresa, exclamação.
Tá? Envolve até uma entonação diferente. Reticências é os 3 pontinhos, né? Suprimir palavras, indicar frase incompleta. Quando você põe 3 pontinhos, é sinal que você não completou sua ideia. Por isso que, e aí, vai no cinema amanhã? Talvez, 3 pontinhos. Você não sabe se você vai ou não ao cinema. Então, você coloca 3 pontinhos. E aí, fez a venda? Vou ver hoje de fazer a venda aí. 3 pontinhos. Então, você não fez a venda, você está vendo ainda, ok? Aspas. Enfatizar termos, delimitar citações. Segundo o que disse o fulano de tal, abre aspas, né? Já viu jornalista fazendo isso? Então, fulano de tal, o esportista tal, o atleta tal, disse hoje na sua entrevista, abre aspas, não vou mais jogar nesse time, fecha aspas. Então, aspas é quando fala, né? Quando é uma fala de outro alguém. Você tem que usar aspas, ok? Porque você não criou aquela frase. Você tem que usar aspas porque é frase de outro alguém. Beleza? Travessão, que é aquele traço. Delimitar início de frases diretas. E o parênteses, isolar informações, conteúdo. Então vamos supor, peguei meu carro hoje, entre parênteses, que por sinal está lindo, fecha parênteses, e amanhã vou ao campo. Então eu coloquei uma informação, eu isolei uma informação daquilo que eu disse antes. Então o parênteses é importante, na matemática tem parênteses, não é? Para isolar lá um número também. Pergunta para o Fabião aí depois. Então você vai isolar uma informação, você põe parênteses. Você tem que pôr parênteses, ok? Outra coisa muito curiosa, que eu sempre falo no meu primeiro dia de aula presencial, né? A galerinha aí que me acompanha, né, lá de Piracicaba, sabe como eu faço. Quando eu chego na aula presencial, eu falo, viu, o corpo fala. Então olhe para minha cara, você agora, né? Olha para esse cara bonito aqui que está aqui na sua tela, né? Eu vou fazer uma fala, eu vou dizer alguma coisa e vai falar se, é uma pergunta, é uma afirmação. Pessoal, hoje é quarta? Hoje é quarta, pessoal? Percebeu minha cara de dúvida? Okay? Então o meu corpo está falando, o meu corpo está mostrando que eu estou em dúvida. É para fazer tal coisa? É para carregar tal coisa no trabalho? É para mexer com tal máquina no trabalho? Então estou fazendo uma pergunta. Agora veja a minha expressão como ela vai mudar. Pessoal, hoje é quarta, dia de live. Então eu estou afirmando, eu estou exclamando. Você viu que o meu corpo, minha cara, não mostrou nenhuma dúvida. Então o nosso corpo fala, as pessoas sabem quando a gente está na dúvida ou não. Ok? Fique atento a isso. Porque a sua maneira de se expressar, e se expressar corretamente, vai mostrar muitas vezes o que você está sentindo. Beleza? Pegou esses sinais gráficos, pessoal, esses acentos, pontue o seu texto, é muito importante. Vamos lá. Vamos lá fazer um exercício, vamos treinar aqui. As orações abaixo estão pontuadas corretamente, mas têm significados diferentes. Explique. Letra A, letra B, letra C e letra D. O que diz a letra A? Você vai falar comigo aqui, tá? Você vai conversar com seus colegas. Ele chegou? Ele chegou? É uma pergunta. Ó a minha cara de dúvida, pessoal. Tá? Então, a letra A é uma interrogativa, é uma frase interrogativa, é uma pergunta. Ele chegou? Preciso pôr a interrogação. Ele chegou. Ele chegou. A letra B, então, eu estou afirmando. Ele chegou. Beleza? Ó a minha cara de afirmação. Olha a letra C. Ele chegou. Ele chegou. Mais 3 pontinhos. Por quê? Porque tem alguma coisa escondida nessa frase. Os 3 pontinhos dá aquela ideia de que tem alguma coisa aí, hein? E aí, ele chegou, André? Ele chegou. Ele fez. Ele tá lá.
mas tem alguma coisa escondida. A minha fala mostrou isso. Você percebeu isso na minha fala. Eles falam, ih, que chegou esse, hein, André? Cadê esse jogador aí que você chamou para jogar bola junto com a gente? Chegou? Ele chegou. Tá, então, tem alguma coisa aí escondida. Agora, olha a letra D. Ele chegou! Ele chegou! Eu falei com mais entusiasmo, com mais espanto, alegria, surpresa. Ele chegou! Então, tem diferença na maneira que eu falo, tem diferença na maneira que eu escrevo, ok? Então, você tem que escrever de acordo com o que você está sentindo, está falando, ou de acordo com o que você quer pôr no seu texto. Beleza? Fizemos esse, pessoal. E aí, o que você compartilhou aqui com seus colegas, né? Com certeza você falou algumas coisinhas aí com os seus colegas. Beleza? Vamos lá. Agora é o seguinte. Complete as frases com os sinais de pontuação corretos. Você tem que pontuar direitinho. Aqui é uma questão de lógica. Você vai ter que adivinhar praticamente que sinal você vai pôr de acordo com o que a frase está dizendo. Então a letra A, o que está escrito? Você gosta de melancia? Que sinal gráfico que eu tenho que pôr? Participa comigo aqui. Na letra A. Você gosta de melancia? Ó minha cara. Você gosta de melancia? Então que sinal gráfico que você vai pôr? Já sacou, não sacou? É você que vai fazer esse exercício comigo aí no chat, tá? E na B? Muitos parabéns. Muitos parabéns. Ou parabéns. Que sinal gráfico que eu vou pôr no final da letra B? Letra C. Estamos esperando por você há 2 horas. Se você está esperando, você já não está muito contente, né? Se atrasaram no seu encontro aí do cinema, da lanchonete, você já não está muito contente. Então, que sinal gráfico que você vai pôr no final da letra C? Estamos esperando por você há 2 horas. Então, tipo, veja a entonação que eu falei. Então, que sinal gráfico que você vai pôr no final da frase, né, da letra C? As horas passavam. As horas passavam. E aí? O que eu vou pôr no final da letra D? E aí? Vou te dar um tempinho, você vai fazer, tá? Vou te dar um tempo aí, uns minutinhos, para você falar, opa, aqui é tal, aqui é tal, aqui é tal sinal. E a gente vai corrigir. Tá? Tenho certeza que você acertou. Então, a letra A. Você gosta de melancia? Interrogação. Beleza? Letra B, parabéns! Dá para pôr um ponto final também? Dá, se quiser. Só que quando você fala um parabéns, você tem que dar uma entonação maior, não tem? É mais legal, né? Parabéns, cara, parabéns, boa! E coloca uma exclamação. Estamos esperando por você há 2 horas. Dá para pôr um ponto final? Dá. Mas dá para pôr uma exclamação também, porque esperar não é bom, né? As horas passavam. Então aí 3 pontos, tá? Reticências. Então, é um exercício, pessoal, que demanda aquela questão de lógica, não é? O que você vai fazer a partir daqui? Você vai começar a pontuar isso na sua redação, nas suas falas, nas suas escritas, até nas conversas suas de e-mail, de WhatsApp, ok? De rede social, beleza? Continuando, beleza? Ok? O novo acordo ortográfico da língua portuguesa, aprovado em 1990, visa unificar a grafia do português em todos os países onde a língua é oficial. A gente acabou de ver os países aí no começo da aula. Simplificando algumas regras e eliminando outras. Grifa isso nas suas anotações.
Para que serve um novo acordo ortográfico? Simplificar as coisas, pessoal. Porque o português já é difícil. O português já é complicado. Vamos simplificar. Vamos eliminar acento para ficar mais fácil. Ok? Então, aqueles países que falam português, eles entram em umas reuniões aí, eles fazem várias reuniões e falam, viu, vamos simplificar isso. Ok? Como o uso do trema, né? Que a gente vai ver aqui. A implementação do acordo foi progressiva, com a vigência no Brasil a partir de 2009 e a obrigatoriedade a partir de 2016. Estamos em 2025, já faz quase 10 anos que você tem que escrever de acordo com esse acordo aqui. De acordo com esse acordo foi ótima, né? Então, em 2009, quando eu fazia um curso de administração, eu já tinha aula de português falando disso. Meu professor de português já começou a falar disso aí. Ele falou, ó, novo acordo ortográfico, o que aconteceu? Aconteceu isso, isso e aquilo. Então essa aula que a gente vai conversar hoje, que eu falo presencial também, eu já tive ela em 2009. Então, tipo, já começou. Aí é um tempinho para o pessoal se adaptar, para os livros se adaptarem, para as legendas das séries e dos filmes se adaptarem. E aí, a partir de 2016, obrigatório. Tudo bem? Eu trouxe aqui uma tirinha, né? Muito famosa aí, essa tirinha no mundo do português, que vai falar o seguinte. Vândalo, olha isso, já estão valendo as novas regras do tal acordo ortográfico. Acentuação, hífen, mudou um monte de coisa. Sabe o que isso significa? E ele dá aquela olhadinha para trás, né? Precisamos de um novo corretor ortográfico para essa máquina urgente. O que significa isso, pessoal? Nossas redes sociais, WhatsApp, as legendas, os programas de computador, o Word, PowerPoint, Excel, que a gente tanto usa aí no trabalho, também mudam. Então você vai falar, opa, pega o Windows novo aí, pega o Word novo, que eu vou fazer um texto, vou fazer uma prova. Ali vai estar de acordo com o novo acordo ortográfico. Tá? Por quê? Porque é lei, pessoal, é vigência, né? Tem que estar de acordo com a mudança. E o seu leitor, o seu corretor da sua prova, da prova que você faz para pegar o seu diploma, de um vestibular, de um concurso, ele também sabe do novo acordo ortográfico. Ele é um professor de português também. Então ele vai ver. Olha isso aqui, a pessoa colocou acento, mas não tem mais acento. Olha, isso aqui a pessoa fez tal coisa. Então ele também sabe o que é para escrever de forma correta ou não. Então agora começa, fique esperto, pega essas anotações aí, começa uma nova série de regras. Você vai ver o que mudou e o que não mudou, se por acaso você ainda não sabia. Vamos lá. Dicas de português. Trema, sabe aquelas duas bolinhas em cima do U? Então pega uma nota de 50 antiga. Pega a palavra linguiça antiga. Tinha o trema, são duas bolinhas em cima do U. Desapareceu o trema sobre o U, em palavras né, do português aí, ou aportuguesadas. Tranquilo, tinha trema, não tem mais. Ubiquidade, equestre, bilíngue, arguir, linguiça, 50, todas essas palavras tinham trema. O novo acordo ortográfico falou o quê? Não tem mais trema, elimina o trema, acabou. Não tem mais trema. Fica mais fácil, né? É uma coisa a menos para pontuar. Porém, ó quem tá ali. Gisele Bündchen, a modelo mais famosa do mundo. E é um meme, né? Isso aí, claro que ela não falou isso. Ela, kkkk, odiei. Por que que ela tá zoando nesse meme, né? É um meme, né, pessoal? Isso não existe. O que acontece? Ela falou, ó, odiei. Porque o meu sobrenome Bündchen tem o quê? Tem acento. Então, quando é um nome próprio, Bündchen, Miller, que é um sobrenome alemão, entre outros nomes ou sobrenomes, se tiver trema, aí continua. Porque daí não dá para você mudar o nome da pessoa. Aí você não pode, tá? Aí já é proibido, ok? E se por acaso a Gisele Bündchen lançar um shampoo, se o Miller, jogador da Alemanha, lançar uma bola, lançar um material esportivo, essa camiseta, essa bola, esse shampoo da Gisele Bündchen vai vir com o trema também. Beleza?
Acento circunflexo. Não se acentuam mais palavras como vou, zou, enjoo, perdoo, descreem, leem, preveem, veem, releem. O que você percebeu aí? Vogal dobrada e o não tem mais acento circunflexo. Melhor, né? Um acento a menos, pessoal. Ok? É um acento a menos. Então o trema sumiu, como a gente acabou de ver, e o acento circunflexo de vogais dobradas e o também sumiu. Mais fácil, menos uma coisa para acentuar. E olha o cachorrinho ali, né? Outro meme. Quando você acorda no meio do voo, ó, o voo aí já está correto. Não tem o acento circunflexo. E o carrinho de lanche está 6 fileiras atrás. Que tristeza, né, pessoal? Você estava dormindo e a comida passou. Aí você ficou sem. Mas depois você chama o comissário de bordo lá, ele traz de volta para você. Mas olha a carinha do cachorrinho, né? Tipo, perdi meu lanche. Ok? Mas a questão do meme aqui, por que eu trouxe, né? Porque o voo, que é uma vogal dobrada o, está escrita corretamente. Então agora não tem mais circunflexo. E vogal dobrada e também não. Sacou isso aí? Tranquilidade? Beleza? Sabia disso? Conta aqui para mim. Às vezes seu nome, sei lá, tem trema, né? Conte aqui se o seu sobrenome aí, oriundo do alemão ou de alguma outra língua, né, tem trema ou não. Ok? Conte comigo aí no chat. E aí seus colegas vão te conhecer também. Continuando, pessoal, veja agora. Nas suas anotações aí, anote o seguinte. Hífen. Olha só o que aconteceu. Antes do acordo, tinha hífen na autoescola, superforça. Só que o que aconteceu? Quando era vogal diferente, separava com hífen. Quando era vogal igual, tipo micro-ondas, era tudo junto. Depois do acordo, o que aconteceu? Ó, que loucura! Vogal diferente, no caso de autoescola, o e e, agora junta tudo. Maluco, né? E vogal igual, tipo micro-ondas, separa com hífen. Ó que loucura que fizeram. Sei lá, né? Ou deixasse tudo junto ou não, né? Mas a nova regra manda fazer isso. Então o que você vai lembrar? Que vogais diferentes, tipo alto, escola, o O e o E, que aconteceu? Junta tudo. Vogais iguais, né? Tipo, você vai tomar um anti-inflamatório, agora tem hífen. Anti-hífen inflamatório. Okay? Esse anti-inflamatório que você toma aí quando você está com alguma dor. Então, beleza na regrinha? Anote. Volte essa aula quantas vezes você precisar. Ok? Vogal diferente, junta tudo. Vogal igual, separa. Beleza? E olha o que acontece. O hífen não é mais utilizado em palavras formadas de prefixo terminado em vogal, mas palavras iniciadas por R ou S, sendo que essas letras devem ser dobradas. O que aconteceu, pessoal? O que é um prefixo? Pré é uma palavra que vem antes. Então, anti, alto, contra, ultra é um prefixo. Esses prefixos aí terminam em vogal. O anti termina em E, o anti termina em I, o alto termina em O ultra termina em A. Então, essas palavras, esses prefixos terminam em vogal. Se a outra palavrinha começar com R ou S, o que você vai fazer? Anote aí. Você vai tirar o hífen, você vai juntar tudo e você vai dobrar o S ou o R. Então, olha o antessala como era. Olha como ficou. Então, antessala agora, tudo junto com dois S's. Olha o antissocial, tudo junto com dois S's. Agora, olha o autorretrato, tudo junto com dois R's.
Olha a ultrassonografia que você faz aí, vira e mexe você faz, eu também já fiz. Então a ultrassonografia, junta tudo e dobra o S. Olha o contra-regra, que você vê aí, né? O contra-regra do cinema tal. Junta tudo com 2 R's. Então qual que é a regra? Prefixo terminou em vogal, palavra começou com S ou R, tira o hífen, sumiu o hífen e dobra o R ou o S. Beleza? E aí, sabia dessa? Comenta aqui também. Fala comigo aí. Tranquilo na regra, volte essa parte quantas vezes você quiser, a aula vai ficar aí gravada para você. Continuando. Vamos lá, o que é ditongo, pessoal? Anota aí. Ditongo é o encontro de 2 vogais. O que é tritongo? Encontro de 3 vogais. Beleza? Ditongo, encontro de 2 vogais. Tritongo, encontro de 3 vogais. Então, antes da mudança, os ditongos EI e OI tinham acento. Então, assembleia tinha acento, ideia tinha acento, boia, heróico, tudo tinha acento agudo, no E ou no O. A nova regra do novo acordo ortográfico manda o quê? Não se acentua os ditongos abertos EI e OI nas palavras paroxítonas. Tem uma aulinha aí de oxítona, paroxítona, proparoxítona. Pegue depois para você manjar um pouquinho mais de acentuação. Depois da mudança, como ficou? Assembleia, ideia, boia e heróico. A fala, o fono, continua igual, só que não tem mais acento. Ah, André, e se eu escrever com acento? Vai estar errado, porque a partir de 2016 é obrigatório que você escreva corretamente de acordo com o novo acordo ortográfico. Então, você vai falar do mesmo jeito. Assembleia, ideia, boia, heróico, porém, não tem mais acento. Então, o acento nos ditongos EI e OI permanece nas palavras oxítonas. Herói, dói, anel, né, anéis, né, no caso. Beleza? Nas palavras oxítonas, desculpa, continua. Mas nas paroxítonas, daí some o acento. O acento no ditongo eu permanece. Chapéu, véu. Então, o el aí permanece igual. Beleza? Então, sumiram acentos aí, né? Das palavras que tem ditongo EI e OI. Tá? Ditongo é encontro de 2 vogais. Você está vendo alguns exemplos aí. E acredito que você vai em alguma assembleia, não vai? Você não vai na assembleia igreja, ou você não vai na assembleia do seu condomínio, do seu prédio, do seu clube? Então, a assembleia agora não tem mais acento. Bom, continuando. Vamos fazer esse exercício aqui? Exercicinho muito bom, passo em sala de aula também. Nas palavras abaixo, qual está correta? A, B, C, D e E. Você tem que assinalar só uma. Consequência com trema. Mas acabamos de ver que o trema... Assembleia. Ideia. Vou. Enxago. Vou te dar um tempinho. Você participa aí no chat, fala com os colegas e acerta essa questão. Vai lá. Tranquilo, não é, pessoal? A letra A não é. Consequência, o trema sumiu. Assembleia, está escrito correto. A correta é a letra B. Ideia, não se acentua mais ditongos e I. Vou, não se acentua mais vogal dobrada o. Enxago, tem trema também. Não tem mais trema. O trema sumiu. Então a correta aqui é a letra B. Acertou? Tenho certeza que sim. Beleza? Que drama, não existo mais. O trema falando, né? É um meme, né, pessoal? Uma charge.
E eu fui expulso da gangue do manda-chuva e me tornei um antissocial, porque o anti, que tem prefixo que termina em i, e social, que começa com s, sumiu o hífen, que era do manda-chuva, e agora juntou tudo, antissocial, tudo junto com 2 s's. O que tem de errado com o meu micro-ondas? Supostamente um defeito no aparelho micro-ondas. Mas o cara fala, tem que colocar um hífen, porque micro-ondas agora, 2 vogais iguais, separa e tem hífen no meio. Micro-ondas. Então agora tem um hífen no meio. Por isso que o técnico falou, não é um defeito numa peça, né? Tá aí o humor da charge. Tem que colocar um hífen. Tá aí a sacada da charge, ok? Então o que tem de errado com o meu micro-ondas? Tem que colocar um hífen. Micro-ondas, você escreve agora micro, hífen e ondas. Beleza? E um meme para terminar a nossa aula aí. Escolha a linguagem, né? Que você vai ver o seu filme, sua série e tal. Português e Deutsch, que é alemão, tá? Português é a bandeirinha do Brasil, mas quem tá vendo é Portugal. Você pode ver que na Netflix, nos streaming aí, tem o quê? Português de Portugal. Veja uma legenda para você ver como curiosidade, né? Assista um capítulo de uma série com a legenda português de Portugal. Ou com o sotaque português de Portugal. Você vai ver que diferente, que legal que é conhecer uma coisa nova também. Só que a bandeirinha de Portugal ali, né, o carinha ali de Portugal ficou até meio triste, que ele falou, mas cadê o português de Portugal? Porque aqui só o português brasileiro, que tem diferença, tá, pessoal? Na escrita nem tanto, mas no sotaque, na fala tem bastante diferença, ok? Turminha, espero que você tenha gostado. Anote, estude, leia muito, escreva muito para você ficar craque nessa coisa de acentuação, ok? Segue a gente nas redes sociais, dá o seu joinha lá no Facebook, segue a gente no Instagram, fica por dentro das notícias, vê as nossas aulas, estuda, vem para aula presencial, galera de Piracicaba tá junto comigo aí sempre. Muito obrigado pela sua presença, agradeço, um grande abraço para você. Valeu, tchau para todo mundo e até a próxima.